Aí, você conhece alguém que é cheio de dar pitaco na vida dos outros? Aquele irmão ou aquele conhecido que chega em você e diz o seguinte: olha, eu gosto muito de você, é por isso que eu tô te falando isso, tá bom? Ó, mas isso aqui você tá fazendo errado. Ó, isso aqui você não pode fazer. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Confere aí. Se tem uma coisa que não muda no decorrer do tempo, é a humanidade. Eu falo isso na questão não tecnológica, não falo isso na questão cultural, mas eu me refiro na questão de características pessoais que as pessoas têm. Todo mundo estuda, todo mundo tem colegas de classe, momentos diferentes da vida, e você percebe que assim, em toda classe sempre tem aquele aluno que é mais preguiçoso, sempre tem aquele aluno que é mais comunicativo, introvertido, que era o meu caso, sempre tem aquele aluno que, sei lá, ele chega e conquista a galera toda. Essas são características que as pessoas têm e em todos os aspectos. E principalmente na vida espiritual isso também acontece. E quem é que não conhece, sei lá, se você participa de um meio cristão, se você participa de alguma instituição religiosa, certamente você conhece cristãos que são característicos. Aquele que sabe dar um bom conselho, aquele que é amoroso. Eu mesmo, logo que eu penso nisso, eu já vejo um grande amigo meu da minha igreja, que é o Joel. E também sempre tem aqueles irmãos lá que gostam de falar, né? Geralmente são aqueles que são mais velhos, que, sei lá, por acharem que viveram bastante coisa, tem que chegar de uma maneira bastante indelicada na vida de alguém, querendo corrigir, muitas vezes na maior das boas intenções, só que também muitas vezes também na maior sem noção possível. Pois é, tem gente que não tem um tato, não tem a palavra certa para chegar em alguém e acaba magoando e acaba afastando a pessoa, sei lá, muitas vezes da igreja e mais ainda de Cristo por conta de um comportamento desse. E como eu comecei o vídeo dizendo, né, isso não muda, isso é algo característico do ser humano que ele carrega para a vida toda. Então, independente do tempo e da era, sempre vai ter aquele que é mais indelicado do que os outros. Jesus uma vez lidou com uma pessoa desse tipo, acredita? Jesus foi e lidou com uma pessoa que tentou dar pitaco na vida de alguém, e Jesus, com seu poder, soberania, educação e carinho e autoridade, lidou isso de uma maneira tremenda. E é esse exemplo que eu quero mostrar para vocês hoje. Está lá no Evangelho de João, capítulo 12, abra sua Bíblia para você poder acompanhar comigo. Que diz o seguinte, João 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Isso fazia pouco tempo. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta estava servindo, sendo Lázaro um dos que estavam com ele junto à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os próprios cabelos, e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas, o Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Mas olha o que a Bíblia orienta aqui, ó. Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Judas era um ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois é. Jesus, diante de uma ceia preparada com carinho para ele, 6 dias antes da Páscoa, uma das maiores festas da época, ele vai e tem essa situação. Uma mulher chega reconhecendo que ele é Jesus, reconhecendo que ele é Deus, e a sua maneira, a maneira mais sincera que ela pôde, a maneira mais genuína, ela vai e derruba um perfume caríssimo, valioso, aos pés dele. E enxuga com os próprios cabelos. Uma cena que particularmente eu acho linda, de uma tremenda adoração assim, sem tamanho. Jesus ali, os discípulos também, vendo essa situação, a casa perfumada. E essa situação é quebrada quando um deles logo grita: para com isso daí, porque você não pega esse dinheiro desse perfume que você derramou e vende para ajudar os pobres, vende para ajudar mais gente.
essa situação eu acho muito impactante. Jesus era intenso, Jesus viveu uma vida intensa e soube lidar das mais diversas situações para ensinar para a gente até hoje. É como eu estava dizendo, né? Tem sempre aquela pessoa que gosta de chegar em você e escandalizar, parar o que você está fazendo ali de bom e falar para você fazer alguma outra coisa. Sendo que às vezes a gente tem que agir na hora. A gente às vezes tem que agir na hora para fazer alguma coisa boa, sem que o outro chegue em você e tenta te podar. E Jesus, lidando com isso, vai e fala para Judas algo que ele fala para mim e para você. De repente você já passou por uma situação dessa, em que alguém te podou, que alguém foi indelicado com você. Isso acontece muito na igreja. A igreja é falha, pô. A igreja é composta por homens e homens são falhos. Eu falho, você falha também. E já falharam contigo e comigo também. E é por isso que quando a gente vai vivendo a vida cristã, a gente vai pegando uma maior maturidade, entendendo que isso acontece, porque é uma frase comum que eu ouço desde quando eu comecei na igreja, que a igreja é um hospital. E hospital, ninguém vai lá para dar um rolê, ninguém vai lá para se divertir. A gente vai lá quando tá mal, seja uma gripe, seja um pé quebrado, seja um braço quebrado, mas você vai lá porque você está precisando de alguma ajuda. E é assim que a igreja funciona, é uma simbologia que eu gosto e para mim faz muito sentido, porque tem desde a UTI até aquele que está na recepção ainda. Entende os casos? É assim que a igreja funciona. E muitas vezes quem atende o outro é um enfermeiro ali que acha que está curado só porque ele é da área da saúde, digamos assim. Foi o que Judas estava pensando. Eu sou um discípulo de Jesus, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou falar para ela. Porque afinal de contas, Judas era o tesoureiro. Judas era um tesoureiro, ele tinha um cargo elevado no ministério de Jesus. Era um cargo sério, um cargo tremendamente sério que requer confiança, requer raciocínio, enfim. Era um cargo de confiança e ele achava que era algo mais, ele achava que tinha a liberdade de chegar em alguém e falar da maneira que queria por conta disso. Mas a própria Bíblia, no texto, ela discorre que Judas era um ladrão, que ele estava falando isso não porque ele fazia. Não porque ele fazia aquilo que ele tinha dito, né? E obviamente tem pessoas que são assim nos dias de hoje. As características não mudam, é o que eu comecei o vídeo falando. Então, se naquela época tinha pessoas assim que gostam de dar pitaco na vida das outras, hoje em dia também tem. Se nunca fizeram isso com você, porque de repente é você que gosta de dar pitaco na vida dos outros. Eu gosto muito desse texto porque o mesmo deixa que Jesus fala para Judas, serve pra gente nos dias de hoje. Porque sempre tem aquela pessoa que vai chegar em você, ou não necessariamente em você, mas sempre tem aquela pessoa que prega sempre sobre amor ao próximo, ajuda humanitária, mas quando de repente a esposa faz uma compra lá, acrescenta R$60 na compra para comprar uma cesta básica para entregar para alguém, a pessoa fica brava. Ou então aquele pai que de repente prega na igreja, que fala sobre amor, que fala sobre carisma, que fala sobre afeto, ele é muito impaciente com a mulher e com os filhos dentro de casa. Ou mesmo então aquele que não faz uma visita durante um período, sei lá, grande, durante esse período que ele está na igreja, ele não faz uma visita porque ele não tem tempo, mas se você falta, sei lá, uns 2 ou 3 cultos, ele é o primeiro a chegar em você e falar: e aí, sumido? E aí, como é que você tá? É desse tipo de gente que Jesus fala, esse deixa. E olha, eu não estou falando aqui que de repente, se você tem a oportunidade de aconselhar alguém, que você não deve aconselhar. Não é isso que eu estou falando, mesmo porque a gente percebe quando alguém chega em você com carinho, quando alguém chega em você com boas intenções para te orientar, de repente algo que você está cometendo de errado e não percebeu ainda. Porque a gente percebe quando algo é verdadeiro, quando algo é genuíno, quando a intenção é boa e quando não é. Quando é apenas por, sei lá, para inflar o ego, porque a pessoa está na igreja há X anos e não sei o quê. Então é isso, para cobrar, seja um exemplo. E que exemplo? De Jesus Cristo, que a gente encontra aqui, a palavra de Deus, que é rica, transformadora e surpreendente. O nome é Jefferson Lima, eu não me envergonho do Evangelho, e é isso aí. Até mais.